Maravilha! Nós estamos retornando aí da nossa terceira aula, da terceira parte da terceira aula, né, dessa matéria maravilhosa, louvor e adoração. Louvor e adoração, nós devemos estar a cada dia firmados no Senhor, preparando ao Senhor um louvor agradável, preparando ao Senhor uma vida de santidade, né, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus e usando as armas espirituais da nossa milícia, que não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para poder destruir fortalezas. E nós estávamos falando antes do intervalo sobre a importância e a necessidade de termos uma música separada, única e exclusivamente para Deus. Por quê? Porque a música ela pode estar mal direcionada. A música ela pode ser mal direcionada. O que nós observamos na tentação de Jesus, e já lemos aí na aula de hoje, é que o diabo quer roubar a adoração. Ele vai tentar a Jesus dizendo: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás sempre quis. Deus não aceita você dividir a glória que é dada para ele com ninguém, mas o diabo não se importa, porque ele sabe que Deus não vai receber, então ele fica com aquela adoração, com aquela glória que Deus não recebeu, né? Então, Isaías capítulo 14, a gente vê a queda de Lúcifer e a gente vê que ele sempre quis ser igual a Deus, ele sempre invejou a Deus, ele sempre quis ser semelhante a Deus. Isaías 14, Satanás busca essa adoração. Isaías 14, verso 3. Tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O diabo sabe, quando Lúcifer, que levava a adoração a Deus, sabe como adoração, louvor, agradava a Deus e exaltava a Deus e na verdade, então, ele quer tomar a adoração, quer dividir a glória, quer sempre ser adorado, né? Foi esse o teor da tentação de Jesus. São 3 níveis de tentação, mas o terceiro ele vai tentar roubar a adoração. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 4, verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, o glamour, a ostentação, né? Poderio, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra, dizendo: só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas o diabo quer roubar a adoração. E infelizmente essa tem sido a proposta de Satanás para muitos políticos, para muitos governos, para muitos reis, para muitos presidentes que têm aceitado a adoração, têm aceitado ser adorado, né? Olha lá, em Daniel ele estava vivendo um período similar, um período semelhante a esse dos dias de hoje. Aliás, em todo período, em todas as eras, né? Principalmente aí na questão do governo romano, você vai observar que todos os Herodes, todos os imperadores, eles eram furtados, eles queriam adoração a qualquer custo, eles queriam que as pessoas o reverenciassem, se dobrassem diante deles. Não só os imperadores romanos, como o próprio Amã queria que o povo se dobrasse, e Mardoqueu se recusou a se dobrar diante de Amã e ele queria matá-lo, né? Então, olha só, em Daniel capítulo 3, o homem quer ser adorado, o homem, se ele der lugar no seu coração, ele vai se satisfazer, se saciar com uma adoração momentânea, passageira, mas ele vai querer, né? O texto nos diz: a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei faz uma estátua de ouro. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados. Cada côvado, da ponta do dedo até o cotovelo, uma média de 50 centímetros, meio metro,
60 côvados é uma estátua aproximada de 30 a 33 metros de altura, cuja altura de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, 3 metros de largura, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes e os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, das gaitas de fole e de toda sorte de música, veja, diante da música, olha como o diabo é sujo e astuto, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Veja que o diabo tenta roubar a adoração, colocando algum homem, governador, imperador, para pedir adoração para si. E essa vai ser a tática e a estratégia do anticristo. Isso vai ser justamente o foco do anticristo, querer se assentar no trono de Deus em Jerusalém, no templo de Salomão, o terceiro templo, e dali tomar adoração para si. A guerra dos poderes que nós estamos vendo entre as nações, aí, entre os reinos, é justamente para levantar um presidente, um líder único mundial, um governo único mundial, levantar aí alguém que tenha todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade na terra, né? Um tremendo engano de Satanás, e Deus anunciou isso desde o começo de todas as coisas. O coração do homem, ele é inclinado a adorar coisas. Uma das coisas que Deus criou o ser humano é com duas características. Todo ser humano tem fé e todo ser humano é adorador. Só que se ele não colocar sua fé no Deus verdadeiro, ele vai eleger alguma coisa para ele crer. Nem que for para crer em si mesmo, nem que for para crer na força do seu próprio braço. E a segunda coisa é a adoração. Todo ser humano é adorador, então ele vai eleger alguma coisa para adorar, nem que for adorar a si mesmo. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, logo no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, Romanos capítulo 1, verso 21 a 25. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Se a pessoa muda a glória de Deus, Deus os entrega para viver segundo sua própria concupiscência do seu coração. Deus os entregou à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. As pessoas que são entregues às suas próprias paixões, a paixões vis da vil concupiscência da carne, se tornam, na verdade, narcisistas, né? Adoram-se a si mesmas, exaltam-se ao corpo, culto ao corpo, vangloriam-se de si mesma e da sua capacidade, do seu intelecto, do seu potencial, e Deus permite. Mas, na verdade, é uma adoração que Deus reprova, é uma adoração que Deus não aceita. Êxodo capítulo 32, versículos 3 e 4, nos diz assim: Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. A garganta, a gargantilha,
e na orelha, e trouxeram Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. E disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Como é triste ver que o homem pende ao pecado. Desde a queda de Adão, como é triste nós vermos que o homem, na verdade, é levado a essa posição de engano, né? A raiz, semente adâmica, ela está no homem, e essa semente adâmica, ela é algo terrível. Essa semente adâmica, ela é algo que nós temos que lutar. A natureza da carne, a natureza... Paulo nos diz que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. É uma luta contínua, uma batalha contínua. Segundo Reis, capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18, verso 4. Ezequias, né? Vamos ler do 1 ao 4. Ezequias restabelece o culto ao Senhor. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, reino do sul. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Davi seu pai. Sabe que o reino do sul é a linhagem de Davi. Verso 4. Este, rei Ezequias, tirou os altos, ou seja, os altares que estavam nas montanhas, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Olha que loucura! Aquilo que Moisés teve como estratégia para o povo não morrer picado pela serpente se tornou objeto de idolatria. O ser humano tem uma facilidade de adorar criatura, ao invés de adorar ao Criador. Adorar coisas feitas por mãos de homens. Nós não podemos dividir a glória de Deus com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. Nós temos que estar cuidando, vigilantes, temos que estar atentos a essa realidade. Todo anjo que preservou seu principado, todo anjo que manteve a sua posição nos céus, não aceita adoração. Os anjos do Antigo Testamento, da parte de Deus que aceitaram a adoração, era uma cristofania, era a figura de Jesus. Na matéria de anjos, nós vamos estar falando sobre isso. Na matéria Ministério dos Anjos, a gente vai mostrar exatamente qual anjo no Antigo Testamento que era a cristofania. Por quê? Os anjos, arcanjos, querubins e serafins não aceitam, não recebem adoração. Agora tem outra. Depois que Jesus foi revelado, não existe mais cristofania. Depois que Jesus foi revelado, ele não vai aparecer mais como um anjo. Aí é Satanás, aí você tem que repreender na autoridade do nome de Jesus, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz querendo tomar a adoração. Então toma cuidado. Nós não podemos de maneira nenhuma adorar aos anjos. Os anjos que tinham uma missão para entregar a revelação a João não aceitaram adoração, não aceitaram João se prostrar diante deles. Apocalipse capítulo 22, verso 8 e 9, o anjo da parte de Deus, anjo, arcanjo, querubim, serafim da parte de Deus, não recebe adoração. Verso 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E o anjo me disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Olha, não faças tal. Não se dobre. Adorar é a Deus. Então, o anjo que recebe adoração hoje na dispensação da graça é Satanás. É um anjo transfigurado como anjo de luz que, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Agora, existem algumas palavras no original
Às vezes original hebraico, às vezes original grego. Quando eu falo original hebraico, estou falando do Antigo Testamento. Quando eu me refiro ao original grego, estou me referindo ao Novo Testamento. Os textos do Antigo Testamento estavam em hebraico. Os textos do Novo Testamento estão em grego, no original. Então existem algumas palavras no original para louvor e existem algumas palavras específicas para adoração. Nós vamos começar agora, mas amanhã a gente continua falando sobre essas palavras no original. Uma das palavras para louvor no original em grego é iadá. Iadá significa mãos estendidas. Iadá significa levantar as mãos, estender as mãos. Iad significa mãos. Iadá, mãos estendidas ao Senhor. Então, iadá, na verdade, no termo de louvor, significa estender as mãos para cantar, para louvar. Ou numa estabelecimento de guerra, iadá significa marchando com mãos estendidas. Marchando com mãos estendidas. Como também era uma atitude, um termo, uma expressão de reverência. Reverenciar. Levantar as mãos num sinal de rendição. Quando um assaltante chega e fala, é um assalto, a pessoa se rende. Por que a pessoa se rende diante do assaltante? Para dizer, estou sem reservas, não vou reagir. Para dizer, não vou contra-atacar, não vou atirar, não vou pegar armas. Então, na verdade, quando você ergue as mãos para Deus, você está se rendendo ao Senhor. Você está rendido ao Senhor na posição de iadá. Levantar as mãos, render-se ao Senhor. Olha só, Salmo 28, verso 2. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Quando levantar as minhas mãos, quando iadá as minhas mãos, quando me render diante do teu santuário. Salmo 77, verso 2. Salmo 77, verso 2. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolado. Então o salmista está dizendo que à noite ele estendeu as suas mãos, em sinal de rendição, dizendo, Senhor, eu me rendo. Senhor, eu não tenho o que fazer, eu não tenho onde correr, onde socorrer, eu não tenho, ó Pai, outro escape, eu não tenho plano B. Eu me rendi, eu levantei, eu estendi as minhas mãos ao Senhor. Salmo 134, verso 2, o salmista diz, levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Levantei as mãos no santuário. Então, sempre que você louvar com mãos estendidas, uma das formas de você louvar é estendendo as mãos ao Senhor. Uma das maneiras de você dizer, eu me rendo, seja feita a tua vontade, é louvar erguendo as mãos, é orar se rendendo, é adorar ao Senhor se rendendo, ou fazer uma marcha de intercessão com as mãos erguidas. Uma segunda palavra no original para louvor é toldá. Erguer as mãos, iadá. Toldá significa ações de graças e sacrifício de louvor. Ações de graças e sacrifício de louvor em submissão. Toldá significa um hino de louvor ao Senhor. Toldá é uma oferta de gratidão. Toldá é um sacrifício de ação de graças. Levítico capítulo 7, verso 11. Levítico capítulo 7, verso 11 e 12 nos diz assim: a lei do sacrifício da paz. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por ofertas de louvores, com sacrifícios de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorrões,
asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. O protocolo correto da forma de oferecer ao Senhor toda ações de graça em sacrifício de louvor. Salmo 50, verso 23, o salmista também vai falar sobre esse sacrifício de louvor, que no original é toda. Salmo 50, verso 23, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Eu mostrarei a salvação de Deus. Aquele que me oferece sacrifício de louvor. Já falei na aula passada, o que é sacrifício de louvor? É quando a tua alma está com vontade de reclamar, de murmurar, de praguejar. É quando a tua alma não quer louvar ao Senhor, não quer adorar ao Senhor, mas você diz à tua alma: aquieta minha alma, porque te perturbas dentro em mim, eu ainda o louvarei. É quando você diz para a sua alma: você vai se submeter ao Espírito e vai adorar o Senhor sim, vai louvar ao Senhor sim. Então, na verdade, toldá é justamente ações de graça e sacrifício de louvor. Salmo 56, 12. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Eu te renderei toldá. O profeta também fala isso em Jeremias capítulo 17, verso 26. Jeremias capítulo 17, 26. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém e da terra de Benjamim e das planícies e das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de manjares e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Neemias capítulo 12, verso 46. Neemias 12, 46. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefe de cantores e cânticos de louvores e ações de graça. Cânticos de louvores e ações de graça. Mas o Novo Testamento também, numa palavra correlata no grego, vai trazer a importância de darmos graças ao Senhor continuamente. Paulo vai dizer isso aos irmãos de Tessalônica, em 1 Tessalonicense, capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, em todas as horas, em todo momento, em toda situação, em toda circunstância que você estiver vivendo, em tudo dai graças. Salmo 100, verso 4. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Toldá, ações de graça diante do Deus Todo-Poderoso. Tem uma outra palavra para louvor que é halal. Halal, H-A-L-L-A-A-L, halal. E halal é a raiz da palavra aleluia, é a raiz da palavra aleluia. E aleluia no original significa limpar, brilhar, gloriar-se, fazer alarde pelo que Deus deu. Se você vai fazer alarde pelo que Deus deu, é louvar ao Senhor. Louvar é louvar pelos seus feitos, louvar pelo que Deus fez. Fazer uma manifestação, celebrar, delirar em louvor, delirar ao Yavé, ou seja, halal a Yavé. Halal a Yavé significa louvai ao Senhor. A raiz da palavra aleluia, tanto é que o termo aleluia era um pedido para o povo, era como se aquele que estivesse dirigindo o canto dissesse aleluia, e eles, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia é um termo que está pedindo adoração, louvor a Deus, está pedindo, reconheça os feitos do Senhor. Você nunca vai receber vitória sem você dar o primeiro passo em fé de louvar ao Senhor.
Nas coisas de Deus, o primeiro passo sempre é nosso. Por quê? Porque Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele já enviou o seu Filho. Ele já deu o seu Filho na cruz do Calvário e agora nós temos que louvá-lo pela fé e adorá-lo, crendo no milagre, no livramento e na provisão do Senhor. Deus já tinha dado a palavra a Moisés: vai, sai. E eles saíram e foram pelo caminho que deu diante do Mar Vermelho. E aí Moisés começou a clamar e Deus diz: por que clamas a mim? Avança, avança. Então o primeiro passo aqui tinha que ser um passo de fé. Moisés fala para Deus: Senhor, abre o mar que eu vou. Não, Moisés não questiona, não pergunta, não interroga Deus. Deus diz: estende a vara e diga ao povo que marche. E ao tempo que eles deram o primeiro passo em fé, o mar se abriu diante da fé. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos preparando o trono para Ele ser entronizado. Nós estamos dando a Ele a preeminência. Por isso que Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 5, versos 18 e 19: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Halal, aleluia, convidando o povo a louvar ao Senhor pelos seus feitos. Nós devemos nos encher, é nós que nos enchemos. Fé é uma opção que você decide crer, é uma opção que você firma o seu firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Fé e vontade depende de nós para nós nos enchermos. Nós devemos nos entregar ao Pai. Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo ou o que deseja o teu coração. Salmo 106, 48. Salmo 106, 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Halal, raiz da palavra aleluia, convidando o povo a louvar ao Senhor. Salmo 111. Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então Deus é louvado, halal, raiz da palavra aleluia, por amor das suas obras maravilhosas. E o salmista continua no Salmo 112, a felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está firme, confiando no Senhor.
O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, e a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Mas ele começa, o salmista, declarando: louvai ao Senhor, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus mandamentos, e em seus mandamentos tem grande prazer. A palavra toda nos convida a louvar ao Senhor, a exaltar ao Senhor, a glorificar ao Senhor. Olha o Salmo 113, exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos? Louvai ao Senhor. Poderíamos aqui ler inúmeros salmos. Salmo 146, verso 1. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. 146, verso 10. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Salmo 147, 1. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável e decoroso é o louvor. Salmo 149, 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Então, Halal é convidar toda a humanidade a louvar ao Senhor. Uma outra palavra no original para louvor é shabash. Shabash significa louvar em voz alta, expressar, cantar, triunfar, gritar, falar em voz alta, gloriar, endereçar em alto som. No original é gritem de alegria e louvor. Foi essa palavra, shabash, que o profeta Jaaziel deu instrução para Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, de 19 a 21. Shabash, gritem de alegria e louvor. É um louvor confiante que o Senhor irá à frente. 2 Crônicas 20, verso 19 a 21. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Shabash. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Shabash, louvar ao Senhor com voz bem alta. Salmo 26, 7. Para publicar com voz de louvor e contar todas as suas maravilhas. Salmo 28, 6. 28, 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Salmo 35, verso 27 e 28. 27. Cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido, e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Salmo 47, 1. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Salmo 63, de 1 a 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei,
A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Ele usa tanto aqui essa palavra shabash, como ele usa a palavra para erguer as mãos. Ele usa as duas palavras, os dois termos no original, né? Erguer as mãos e yadá. Então ele usa a palavra shabash, louvar com voz bem alta, mas ele também usa aqui no Salmo 63, shabash, louvar com voz bem alta e erguendo as mãos yadá. Tá? Então as duas palavras, é interessante nós observarmos isso nos Salmos. Salmo 98, verso 5. 98, verso 5. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com voz bem alta, com voz de canto. Uma outra expressão no original em hebraico para louvor é barak. Barak significa ajoelhar, prostrar-se para bendizer ao Senhor. Ajoelhar, prostrar, bendizer. Ajoelhar para adorar na expectativa de vitória. Isso foi o que aconteceu numa das estratégias dos juízes. Juízes capítulo 5, Cântico de Débora, verso 2 e 3. Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Eles estavam ajoelhados, eles estavam prostrados diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Segundo Crônicas, capítulo 6, verso 13 e 14. Segundo Crônicas 6, 13 e 14. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura e 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se. Barak ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. Yadá. Ele ajoelhou Barak, e estendeu as mãos para os céus, Yadá. Salomão. Tá? É interessante a gente observar aqui a atitude que ele tinha de coração. Ajoelhou-se na presença de toda a congregação e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Ele faz essa oração, essa atitude de louvor, ajoelhado e com as mãos erguidas, ou seja, se rendendo tanto numa questão de levantar as mãos, como reverenciando numa questão de se ajoelhar na expectativa de que Deus estava ouvindo e estava respondendo. Salmo 72, 15, o salmista também vai usar de Barak, ajoelhando, 72, 15. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará oração por ele, e todos os dias o bendirão, no termo de ajoelhar-se em adoração na expectativa de resposta. Salmo 95, 6. Ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Uma questão de prostrar-se, uma questão de reverência, de rendição. Outra palavra no original é zamar. Zamar, no original para louvor, significa tocar com cordas, tanger cordas, rejubilar, celebrar com cânticos e música. Salmo 57, versos 7 a 9. Salmo 57, versos 7 a 9. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta alaúde e harpa, 2 instrumentos de cordas. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Verso 9. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei
entre as nações. E um salmo que fala sobre os instrumentos, né? Salmo 150, o salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o todos os seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com a dufa e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Uma outra palavra também para louvor é tehilá. Tehilá. T-E-H-I-L-L-A. Tehilá significa cantar halaus, cantar aleluias, celebrar com cânticos, ou seja, significa louvar uma certa qualidade ou feito que merece ser louvado. Outras palavras hebraicas põem o foco nas ações de graças em atitude como ajoelhar, levantar as mãos, celebrar, dançar e assim por diante. Mas tehilá põe o foco nas declarações dos atributos de Deus ou das coisas que Ele tem feito. Quando fazemos isso, a sua visão entra na nossa e alinha e muda nossa perspectiva pela qual nós vemos as coisas. Isso produz muitas transições quando confrontamos. Satanás pode ter feito um problema parecer imenso, o gigante parecer maior do que ele realmente é. Mas quando nós fazemos cantar louvores, quando nós cantamos halal, quando nós cantamos tehilá, cantar louvores ao Senhor, isso muda o prisma e aí nós começamos a minimizar o ataque e dimensionar o poder do nosso Deus. Aquilo que nós tínhamos numa visão, num prisma visto como grande, começa a diminuir e nós começamos a recontar a história com o prisma de Deus diante de tudo que Deus já fez por nós. Quando nós louvamos, nós lembramos dos feitos do Senhor. E quando você lembra dos feitos do Senhor, você traz à memória o que te dá esperança. Você traz à memória o que o Senhor já fez e nessa peleja não será diferente. Ele também vai fazer na tua vida. Então nós começamos a proclamar a fidelidade e o poder de Deus. Logo, aquele problema que parecia tão enorme se torna administrável e de repente Deus começa a dar estratégia e começa a dar direção. Olha o que o salmista vai declarar em Salmo 34, Davi, no verso 3, declara: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Tehilá, engrandecer ao Senhor, proclamar a grandeza dos feitos do Senhor comigo e juntos exaltemos o nome. Por isso que louvor é uma das armas de guerra. Quando os problemas parecem nos derrotar, o problema não é do tamanho de Deus. O problema é infinitamente menor do que Deus. Deus é muito maior do que qualquer problema que você esteja passando. Então, o problema é nosso. E nós temos que entregar esse problema nas mãos de Deus, porque Deus não tem problemas. Então, se nós permitirmos que o problema diminua em meio às nossas dificuldades crescentes, nós vamos ver o poder do nosso Deus como Ele é grande. Quando isso acontece, nós precisamos exaltar ao Senhor, voltando a sua perspectiva, à visão correta, ao prisma correto. Exaltar, engrandecer ou magnificar também significa amplificar. Deixa Deus ser do tamanho que Ele é, do poder que Ele tem, e você vê que o problema se dissipa. Magnificar significa tornar grande ou maior, ou aumentar as dimensões aparentes de algo. Magnificar também quer dizer representar de forma grandiosa. Enquanto você louva e exalta a descrição de algo ou alguém, quem e o que você está magnificando? Será que você está magnificando o problema? Será que você está magnificando o inimigo? Será que você está exaltando ou dimensionando a luta, a tribulação, o vale? O que é que você está magnificando? Segundo Crônicas 20, 22. Segundo Crônicas 20, 22. Ao
tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e todos foram desbaratados. Salmo 22, verso 3. Salmo 22, verso 3. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Salmo 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Salmo 149, verso 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Quando você dimensiona o Senhor, o problema diminui. Que você possa ter experiências de louvor, e não só esses dias, mas daqui para frente. Aprenda a usar o louvor como uma arma de guerra, porque quando você louva, você traz à memória os feitos de Deus, e quando você traz à memória os feitos de Deus, Ele te abençoa de uma maneira incrível e sobrenatural. Pai de amor, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelas armas espirituais que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Te agradecemos, Pai, de um modo tão tremendo e maravilhoso, o Senhor tem nos amado, que possamos usar essas armas espirituais da nossa milícia e viver conquistas através do louvor, porque o Senhor se move no meio dos louvores. Ensina-nos a louvar incondicionalmente em todo o tempo. Guarda os teus filhos e abençoa, dá-nos sabedoria e direção a cada dia, no nome precioso de Jesus. Deus te abençoe, valeu demais estar com você, persevera, amanhã tem mais, vamos continuar essa matéria para a honra e glória do Senhor. Até amanhã.